Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e hoje nós vamos falar sobre comentários bíblicos. Sim, exatamente isso, comentários bíblicos. E hoje, mais especificamente, a respeito dos comentários sobre o Evangelho de Lucas. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns dos comentários bíblicos publicados aqui no Brasil, livros esses que eu li vagarosamente acompanhando os estudos bíblicos que nós tivemos aqui na minha cidade. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras, todas as semanas, e vamos lendo um livro inteiro, até terminá-lo, versículo por versículo. E para acompanhar esses estudos, eu li então esses livros aqui todos a respeito do Evangelho de Lucas. E vamos comentar aí um pouquinho sobre cada um desses livros. O primeiro deles, o mais antigo, é Orígenes, homilias sobre o Evangelho de Lucas. Então aqui nós temos uma coleção de sermões que Orígenes então escreve, que ele dá a respeito do Evangelho de Lucas, homilias que são escritas baseadas nos textos lucanos. O Orígenes, que é um dos pais da igreja, faz parte da coleção patrística publicado pela Paulus, é o volume de número 34. E o Orígenes ele é sempre reconhecido pelo seu método de interpretação bastante alegórico. Ele faz bastante uso das alegorias nas suas interpretações bíblicas. E de fato isso fica visível nos seus comentários aqui nas suas homilias a respeito do Evangelho de Lucas. Isso não é nenhum demérito, também eu acho muito proveitoso o estudo a respeito da patrística, a respeito dos pais, da grande tradição do início, dos primórdios, dos primeiros séculos do cristianismo. O próprio Lutero vai fazer isso muito, vai se basear bastante em Agostinho de Hipona, em Ambrósio, nesse pessoal todo. Então eu acho isso assim com muito válido de ser feito. Então esse é um dos comentários, é interessantíssimo o estudo do que pensavam esses primeiros mestres do cristianismo. Depois, já do século XIX, temos J.C. Ryle, que é o primeiro bispo de Liverpool, Meditações no Evangelho de Lucas, publicado pela editora Fiel. Este aqui é um comentário completamente devocional, O J.C. Ryle, ele tem muito essa pegada assim de trazer para um contexto bem espiritual, para um contexto assim que te desafia, um contexto assim que traga isso para a sua existência, como é que você tem reagido diante das verdades de Deus, diante do chamado de Deus, como é que é a sua vida perante Deus, coisas assim, sabe? Então é completamente devocional, vale muito a pena, ele tem ótimas citações, assim, muitas daquelas frases de efeito, assim, fantásticas nesse livro, enquanto eu lia, algumas vezes eu compartilhei as citações assim nas redes sociais, tá? Porque, cara, tem muita coisa muito boa aqui, Por um exemplo, eu abri aqui aleatoriamente, eu vou ler uma das citações aqui do J.C. Ryle que vocês podem encontrar neste comentário bíblico. Riquezas, assim, estão ao alcance de todos os pecadores que vierem a Cristo a fim de recebê-las. A respeito da salvação e tal, Não descansemos enquanto elas não forem nossas. Obtê-las pode custar-nos algo neste mundo. Poderemos ser zombados, ridicularizados ou perseguidos. No entanto, devemos consolar-nos com o pensamento de que o juiz de todos afirma: Tu és rico, citando aqui Apocalipse 2:9. O verdadeiro cristão é o único homem realmente rico e sábio. E por aí vai, sabe? Sempre nessa pegada. Eu gosto muito, é um dos comentários mais legais daqui. Aí temos um outro que é um clássico, Essa coleção aqui da série Cultura Bíblica da Vida Nova, Tem todos os livros do Novo Testamento, tem os comentários do Antigo também. Esse aqui do Ryle eu não comentei, mas é uma coleção de todos os evangelhos, Há comentários para os 4 evangelhos. E eu tenho aqui o de Lucas em mãos.
Os outros estão na biblioteca também, né? Mas como estamos tratando de Lucas, então vamos falar de Lucas. Esse aqui, igualmente, tem, daí não apenas dos evangelhos, mas tem comentários a respeito de todos os livros do Novo Testamento, bem como do Antigo Testamento, de autores diferentes, né? Cada autor escreve a respeito de um livro, comentário. E esse aqui, então, é do Leon Morris, que é um teólogo australiano. Sim, né? A Austrália também tem seus teólogos, né? É difícil a gente ouvir de teólogos de lá, mas sim, é Leon Morris, um teólogo australiano. Então é introdução e comentário ao Evangelho de Lucas. Eu acho esse aqui o comentário, por assim dizer, mais acadêmico, né? Ele traz primeiro uma introdução ao livro, vai falar sobre a autoria, sobre a data, sobre a linguagem, sabe, vários dados assim, um pouco mais técnicos, né? Bem teológicos, mas para o estudioso, né, para quem que quer estudar mais a fundo o livro. E aí, claro, o comentário ali, versículo a versículo, vai mencionar os manuscritos antigos, o que um traz de diferente do outro, porque tem manuscritos latinos que são assim, manuscritos gregos assim, sabe, é interessante isso aí. Então, uma pegada assim, um pouco mais acadêmica. Esse comentário aqui interessantíssimo para quem gosta dessa vibe mais acadêmica. Depois temos do brasileiro Hernandes Dias Lopes, Lucas Jesus, o Homem Perfeito, do Hernandes Dias Lopes, né, presbiteriano, pastor, né, faz parte esse livro da série Comentários Expositivos da Ragnus, também, se não me falha a memória, também é de todos os livros do Novo Testamento, eu acho, o Hernandes Dias Lopes comentou de todos eles. Esse eu não tenho todos na minha biblioteca, eu tenho alguns dele. Mas se não me falha a memória, eu posso estar bastante equivocado, mas eu acho que ele escreveu sobre todos os livros também. Tá? Esse aqui eu acho que tem assim, uma boa união das coisas. Ele traz vários comentários bem nesse lance mais acadêmico um pouco, né, com curiosidades a respeito do local, do costume do pessoal, como é que era assim, assado, mas tem muito disso ao exemplo do Riley. Ele cita inclusive bastante tanto o Riley quanto o Leon Morris. É até uma coisa interessante de ver, porque como eu estava lendo todos eles juntos, então eu por vezes me deparava com a citação dos outros aqui no Hernandes Dias Lopes. Eu, tô ligado onde é que você achou essas citações, né? E muito legal isso. Então ele traz também esse aspecto assim mais devocional, esse aspecto de desafio para a vivência cristã e tudo mais. Muito legal mesmo. É um dos também que eu gosto bastante. Esse como o do J.C. Ryle, eu acho que são os mais interessantes de todos. E por último ainda tenho esse aqui do N.T. Wright, uma publicação mais recente da Thomas Nelson. Também é uma coleção de todos os livros do Novo Testamento, comentados pelo N.T. Wright. E aqui, Lucas para Todos. Eu reconheço a grandiosidade do N.T. Wright, né, a sua autoridade acadêmica e tudo mais. Ele tem livros importantíssimos no que diz respeito a evidências da ressurreição de Jesus, por um exemplo, né, publicado pela Paulus. Mas para mim esse comentário ele pareceu assim de todos o mais fraquinho, sabe? Talvez tenha a ver com ser Lucas para todos, né? Então nesse sentido assim de que pro alcance, né, de todo mundo que não é um teólogo, né, que não tem assim, um estudo acadêmico, teologicamente falando, mas sabe, me pareceu assim que foi o comentário que menos acrescentou coisas, né? Eu estava acostumado com uma pegada muito mais acadêmica do N.T. Wright em outras publicações e eu esperava algo similar nos comentários, né? E aí talvez eu acabei assim me decepcionando um pouquinho. Tá, então, de todos eles, eu achei assim mais meia boca. Não digo que seja ruim. N.T. Wright sempre tem umas sacadas legais e tal. Ele é um dos grandes teólogos dos nossos tempos, né? Aí do século XX, século XXI. Mas bom, é cedo demais para eu falar essa coleção, né? Porque eu só li o comentário de Lucas até agora, mas me baseando nesse aqui, cara, eu esperava um pouquinho mais do N.T. Wright nesse aspecto, tá? Então, se eu fosse escolher um só
desses comentários bíblicos, eu acho que eu ficaria com o nosso brasileiro Hernandes Dias Lopes, porque ele traz essa junção do academicismo, né, desses comentários bem acadêmicos, mas traz muito também essa pegada mais devocional, mais desafiadora, mais para nossa vivência cristã. E aí, claro, se você busca algo totalmente acadêmico, totalmente mais técnico mesmo, assim, para isso, Leon Morris, sem dúvida, é o mais acadêmico nesse sentido e totalmente devocional daí, né, com muita dessa questão, assim, para sermões, assim, que chamam as pessoas ao arrependimento e esse tipo de coisa, J.C. Ryle. Muito legal, muito interessante. Então, Orígenes é aquela leitura, assim, levando em conta o contexto histórico, né, levando em conta as suas, seu vício em usar sempre uma linguagem alegórica e tudo, mas tem que levar em conta, mas vale muito a pena também, eu acho importantíssimo a gente conhecer aí as mentes dos primeiros cristãos, dos primeiros mestres do cristianismo, nos primeiros séculos da nossa história. Pois bem, esses são os meus comentários a respeito desses comentários bíblicos a respeito do Evangelho de Lucas. Até a próxima e falou!